Então, voltando aqui, a gente hoje vai começar a estudar os aspectos econômicos da arquitetura, tá? Então, como eu já havia falado para vocês, gente, o principal interesse de quem está estudando o aspecto financeiro na arquitetura não é descobrir o que é barato para colocar no projeto. Isso aí não faz sentido nenhum para o arquiteto. É ter domínio do que gera custo e do que pode ser feito para viabilizar uma execução onde você tem limitações financeiras. Que, aliás, qualquer projeto de arquitetura tem limitações financeiras, tá? Mesmo que o cliente diga para você, não se preocupe com isso, na verdade ele está querendo dizer, não se preocupe como normalmente você vai se preocupar nas outras, porque sempre há uma limitação financeira, seja qual for. Nem que a limitação financeira seja somente a do psicológico da cabeça dele, porque ele tem todo o direito de ser podre de rico e só querer gastar um pouquinho com a casa e gastar o restante viajando para Miami, para Las Vegas, seja lá quando for que ele tem direito de gastar, né? Então a gente tem que saber como respeitar isso e saber, inclusive, adequar o perfil do nosso cliente ao perfil da edificação que está sendo planejada. Não somente nesse aspecto aqui, como também nos outros que a gente estudou, é importante que vocês estejam atentos às palavras-chave, porque elas serão cobradas na prova e serão cobradas principalmente na apresentação. Lembre-se que lá no formulário que vocês ganharam de projeto no início do semestre, tem um monte de palavrinhas, de termos, e no finalzinho dele tem escrito assim, vocabulário técnico. Ou seja, se vocês usam as palavras e os termos técnicos que tem a ver com os conteúdos técnicos que nós aprendemos, que são típicos do arquiteto, ou seja, coisa que só o arquiteto fala. Hoje nós vamos aprender um monte de palavrinha nova, vamos aprender índice de compacidade, índice de SBOTs, outras coisinhas mais que tem a ver com a... Mas umas coisinhas para sonhar. Para vocês sonharem que já são arquitetos, né? Porque depois que a gente aprende esses termos, a gente vira arquiteto de verdade, né? Então, isso aí também. Então, a gente vai enriquecer, na verdade, né? A intenção é essa. Esse será o correto. Então, como sempre, a gente inicia os aspectos, né? Alguns subaspectos principais que vocês vão levar em conta na hora de preparar o seu planejamento financeiro na edificação. Sempre pensar, gente, que tudo que a gente vai fazer gera custo. Então, custo é palavra-chave, né? Para esse aspecto. E os custos, eles podem ser diretos e indiretos. Ou seja, tem coisas que você escolhe fazer no projeto que ele custa tanto, mas ele sozinho não vai conseguir fechar a questão do que você queria, tá? Vou dar um exemplo. Quando a gente vai executar um piso de porcelanato, a gente vai comprar um piso de porcelanato que custa, vou chutar, R$45 um metro quadrado. Será que eu fechei toda a cadeia de custos? Cadeia de custo, custa decisores. Gente, toda decisão que você toma num projeto, quando ele gera um custo direto, normalmente ele gera uma cadeia inteira de custo indireto. Tudo que você muda de ideia e toma decisão pode mudar o custo. Eu tenho um problema em responder algumas perguntinhas que os clientes meus fazem, que para mim é uma constante no escritório e que me incomoda às vezes responder. Quando o cliente chega para mim e fala assim, eu vou fazer uma casa de X metros quadrados. Quanto custa seu projeto? Fácil, eu pego a tabela de honorários minha que é feita baseada na tabela de honorários do IAB e da ABD, e digo, custa tanto meu projeto. Aí depois de 2-3 horas de reunião, sabe, você já perguntou tudo sobre a vida dele, o cliente também perguntou tudo sobre a sua vida, eu já fui obrigado a contar quantos cachorros eu já tive, se minha mãe ela fica pelada dentro de casa, se eu também fico, né? Porque tudo isso eu indiretamente perguntei também para o cliente. Eita, me perdi, falar esses assuntos, já não sei mais onde é que eu estava. Custo direto, decisão. Aí, a pergunta que vocês têm dificuldade de responder. Dificuldade de responder, ele quer saber. E se eu fizer essa casa de 300 metros quadrados, quanto você acha que vai custar a obra? Aí eu volto de novo para aquela minha de ignorante. Monstra, como é que eu vou saber quanto vai custar a sua obra de 300 metros quadrados?
Se eu não sei se você vai colocar cimento queimado no piso da casa dele, se você vai botar mármore azul Bahia. Muda completamente. Azul Bahia custa 20 vezes colocar cimento queimado. Eu tenho como saber se eu ainda não cheguei na etapa de detalhamento para saber que material você vai colocar? Então não dá para responder. Gente, do mesmo jeito que ele estava estudando funcionais, plástica, copresencial, tudo depende do contexto, em econômico também é a mesma coisa. Precisa conhecer cada um dos elementos que estão envolvendo o projeto para saber se tem custo. Não é verdade, moça, você que atende o cliente na loja? Se ele quiser um modelo de armário, é um custo. Se ele quiser outro, é outro totalmente diferente. Isso pode ficar 10 vezes mais caro só porque ele tem um gosto diferente. Gente, aqui, nesse local, nesse aspecto, gosto é uma palavra que muda a situação, diferente lá do plástico, né? Que eu condenava. O cliente, assim, quando ele está de olho gordo, né, de olho cheio, ele vai sempre no mais caro. Quando ele descobre quanto custa, ele já vai direto para o mais barato. Agora tem uma coisa que é uma constante também no escritório. Se você já projetar tudo para ser o mais barato, você sabe o que ele faz? Ele procura aquela amiga dele. Lembra aquela amiga que é formada em psicologia? Ela tem pós-graduação em psicopedagogia. E ela, por conta disso, ficou sabendo algumas coisas sobre o comportamento humano. E esse comportamento para ela leva também a entender de decoração, segundo ela. E como decoração é a mesma coisa que arquitetura, então ela sabe tudo de arquitetura. Aí sabe o que ela faz? Fala para você: olha, não precisa ser tudo assim tão barato. Pega aquele material lá e joga lá que vai dar um tchan. Aí ele se empolga e aí bota o ambiente inteiro daquele material que ela sugeriu. Sabe o que vai acontecer? O dinheiro dele vai acabar. E uma parte do projeto não vai ficar pronto. Gente, isso é quase padrão. Isso é quase um padrão de cliente entrar no escritório e fazer isso. É sempre. Eu fico de saco cheio. Mas fazer o quê? É da nossa... São ossos do nosso ofício, né? Mas eu estava falando do custo indireto e do custo direto. Porcelanato foi o exemplo que eu estava dando. Quando a gente escolhe um porcelanato, a gente não paga só pelo porcelanato para ver o porcelanato pronto na nossa casa, concorda? O que a gente paga mais além do porcelanato? Vamos ver. Porcelanato. Peraí, calma. Vamos deixar a mão de obra por último, porque ela não é só falar mão de obra, tem muita coisa na mão de obra. O que mais? Argamassa. Vamos lá. Começa primeiro com contrapiso, depois vem o argamassa. Contrapiso. Ó, ele já botou. Então vamos lá. É o porcelanato, o contrapiso, a argamassa. Vai lá. Rejunte. E mais depois uma limpeza. Limpeza dele. Se você deixar ele sujo, vai trocar em cima dele lá. Falta especialmente 2 itenzinhos da mão de obra. Não falta 2 ainda? É, na mão de obra. Ó, ainda tem o rodapé. Rodapé, opa, depois de mais um que eu não lembrei. Falta 2. Tem um rodapé que tem que ser cortado em uma empresa que corta granito, porque se você cortar o porcelanato na maquina, ele fica cheio de corrosão, quer dizer, você paga para cortar, você tem que pagar para cortar, para que ele dê um acabamento que você quer. Porque se você cortar sempre, ele joga. 2 itens além desse que você está falando: a mão de obra de assentamento e a mão de obra de rejuntamento. E olha mais. Se a gente quiser aumentar esse custo mais ainda, a gente chega lá e diz que o rejunte não é comum, é rejunte epóxi. Rejunte epóxi, aí você já vai para o dobro do valor da mão de obra só de rejuntamento. Gente, brincando aqui, só porque eu mudei de ideia e tomei uma outra decisão, eu ao invés de comprar um material de um custo, eu tive 8 custos diferentes. Tá? Vou pegar um exemplo extremo contrário, mudei de ideia. Tá? E aí eu vou tomar como referência um fabricante específico, de uma loja específica, porque não é sempre assim, tá? Eu vou falar de um que é muito vantajoso para o cliente. Vou dar um exemplo: piso flutuante, tá? Vamos pensar no piso flutuante. O que tem de custo nele? Vai existir um de R$45 o metro quadrado? R$45 também, que nem a cerâmica, que nem o porcelanato? Tem, tá? Eu estou dizendo porque semana passada eu fui escolher, tinha. Então tinha cerâmica, o porcelanato lá, um padrão bacaninha de 45, tinha o piso flutuante. Custos indiretos. Armação
Contrapiso, ok, não tem como fugir, então vamos considerar contrapiso. O piso, o rodapé dele. Rodapé o fabricante pode dar. Eu estou falando de um específico que dá. Mas o rodapé, professor, é separado do piso. Você compra o piso, quando você paga o rodapé, ele inclui, né? Depende. Se você pegar o padrão do fabricante, o da mesma cor do que você comprou, eles dão porque é obrigado para fixar. Agora, se você escolher um modelo mais alto, mais bonitinho, aí eles cobram. Olha, existem fabricantes que não cobram rodapé, não cobram material de assentamento. No porcelanato eram 9 custos, que a gente esqueceu o transporte. Tá? No piso flutuante, tem fabricante que não cobra o transporte, não cobra material de assentamento, não cobra nada. Aliás, se o cara chegar lá, derrubar alguma coisa em cima, pisar, sentou errado, ele tem uma vantagem. Os que são só de encaixe, que não são de cola, de estar aterrado lá no início, ele solta tudinho e aí ele vai lá no primeiro, desencaixa, põe direito e aí renova para você. Errou a execução, arranca tudo e faz de novo. Oi? Mão de obra está inclusa. Agora, eu estou falando de um fabricante específico, não é todo o piso flutuante que é desse jeito. Foi só para a gente ver duas situações extremas de coisas que têm muito custo indireto e coisas que não têm tantos custos indiretos. O piso flutuante tem uma vantagem. Você faz o outro piso, ele chega lá e coloca aquele plástico, que é um plástico que geralmente é a mulher que você está estourando aqui a porcaria. Eu esqueci o nome daquele da mamãe. Não. Qual é o plástico bolha? Você está falando na hora que está executando ou a proteção é exterior? O cara chega com aquele plástico bolha, ele põe ele por baixo e vem e assenta o piso em cima. Eu desconheço isso. O plástico que ele está falando aí é o antiacústico. Não, é um bolhazinho mesmo. Aquele piso, ele tem que ser acertado em cima daquele plástico. Se ele existe, para mim é novidade, estou aprendendo agora. Porque todo piso flutuante, os modernos, nem tem mais esse plástico, porque os modernos são de PVC ou de poliestireno, e eles têm, na própria composição do sanduíche dele, essa camada que evita a questão acústica. Mas os que tinham antigamente, que eu conheço, é uma camada de borracha para evitar o ruído. Professor, qual a diferença? Porque eu não sei. A diferença do piso flutuante para o piso normal? Porque eu não faço a mínima ideia do que é piso. O nome ser flutuante é justamente porque ele pode ser aplicado em cima de outros pisos prontos. Aí fala que ele flutua em cima do outro piso. Mas a grande diferença se você não for aplicar em outro, normalmente o piso flutuante eles são placas compridas. Você acha muitos modelos de 1,20, por exemplo, por 20, 1,20 por 15, 1 por 15. E existem uns modelos que são colados com cola tipo cola de sapateiro. Você passa a cola e ele vai fixando. Tem uns que são adesivos, você compra na loja pronto, você atira a laminazinha de baixo e aí ele cola. E tem uns que são só de encaixe. Ele tem um esqueminha macho-fêmea, encaixa um no outro, vai encaixando, e aí quando chega no final prende com o rodapé. Na verdade tem que prender com o rodapé no início e outro no fim, esse que é de encaixe. O que é colado? Passa cola, ou é o adesivo, não precisa passar cola, você tira a laminazinha do adesivo e sai colocando ele. Mas isso não tem muito risco de filtração? Olha, por cima, não. Por baixo, se você está numa edificação onde tem lençol freático alto e você não fez impermeabilização da base, ou mesmo se você fez o lençol freático é muito alto e a capilaridade é muito forte, alguns fabricantes não aconselham botar ele no térreo, eles mandam colocar no pavimento superior, porque há risco. Ele é super impermeável. Você joga água nele, os modernos, né, os de PVC, que os de madeira ou especialmente de MDF, minha opinião, não vale nada. Bater umidade, ele estoura por qualquer lugar, de qualquer jeito. Agora, os modernos, que é os que eu estou objetivando agora, água por cima, aguenta muito bem, resistência dele muito boa. Agora, água por baixo, não aguenta bem, porque ele desafixa, ele solta o chão. Então, mas eu pensei que ele infiltrava para caso água em cima e de algum jeito ele passar, entendeu? Olha, de algum jeito, se você insistir, vai para baixo, porque querendo ou não, na junta dele, é um local por onde a água vai passar, mas só que não é esse o problema maior. Eu já tive no meu escritório esse tipo de piso, onde estourou um cano e inundou o meu piso. E ele não teve problema nenhum. Ele ficou 2 dias inundado, depois ele chegou lá, tirou a água e o piso estava intacto.
Só que gente, não existe uma especificação universal hoje em dia para o material, tá? Cada material você precisa analisar a especificação que o fabricante fala e ver individualmente, porque cada um é de um jeito. Hoje em dia a quantidade de materiais é absurda, é monstra. Então não dá para confiar que o outro vai atender também então, como este. É cada marca e outra. Dentro de cada marca, cada produto, cada linha também tem uma característica diferente. Uma vai suportar botar na sala, no quarto, no escritório, o outro já não vai, tá? Um pode botar. Tem alguns que têm especificação que suporta a cozinha, mas a maioria não recomenda fazê-los na cozinha, tá? Justamente pela questão da umidade que vem de baixo. Mas eu já vi projetos com ele executado na cozinha. Tá? Mas quando esse material do PVC não tem muita rejeição. Tem, sabe por quê? Alguns deles são feitos com cola, e aí é onde mora o problema. Na hora de você executar, ele em si é super eficiente, mas ele está fixado no chão com uma tal de cola. Não, se tiver com cola, aí a cola solta. Aí a cola solta. Agora, existem colas e colas. Se você pesquisar a cola correta, não existe cola UV para piso de PVC. Mas se tiver uma cola semelhante ao UV, vai quebrar o contrapiso e a cola não sai, tá? Tem colas assim no mercado, mas não para piso que eu saiba. Bom, voltando para os aspectos básicos. Então a gente viu bem a diferença de uma coisa para outra, né? O que é direto e o que é indireto. Tá? Na turma da manhã eu até dei um exemplo de jardinagem, que é outro que é comum comigo, que enche meu saco, que me perturba pra caramba enquanto paisagista. Eu vou executar o jardim dela, vou lá e boto seixo de rio amarelo. Aí a danada, acostumada com a casa arrumadinha, tudo perfeitinho, e dentro de casa toda mulher gosta do claro, né? Existe até um pavor comunitário que eu percebo nos clientes, que quando pensa em botar um detalhezinho no canto escuro, diz, não vai escurecer minha casa toda, não bota, tira, né? Existe um pavor, isso é comum, isso é constante também nos clientes. Aí me parece que na hora de ir pro jardim, rola um raciocínio parecido. Aí eu digo, vou botar o seixo amarelo. Ela olha e fala assim, não, isso tem cara de sujo, eu quero do branquinho. Só que aquele branquinho, gente, é seixo de mármore, ele é poroso. Quando ele encontra a terra do cerrado, ele passa 15 dias branquinho, depois ele fica encardido. Pior que o encardido dele é um encardido feio e sujo, de coisa velha, antiga. Fica, putz, horroroso, fica uma sujeira horrorosa. Aí o que acontece? Por conta disso, aí eu vou e conto para ela, não vamos fazer não, bora botar, não, mas eu quero branquinho, vai dar manutenção, vai dar trabalho, vai sujar de qualquer, não, eu quero, eu cuido, como é que cuida? Aí eu digo, ela não acredita, aí ela pega suja, depois ela me liga, o jardim 1 mês já executado, já está sujo, né? Encardiu, não tem jeito, você estava certo, como é que resolve? Eu digo, você vai colocar uma manta impermeável. Aí você vai comprar o cesto, né? Tem que botar a manta, mas só que a manta, ela sozinha, quando chove, apesar da poeira proteger um pouco mais sem chover, quando chove, a água bate no solo de baixo, levanta a lama e a lama fica pior ainda. Aí o que eu mando ela fazer? Comprar areia. Aí joga o cesto, joga a areia e joga a manta e joga a areia por cima. Aí cobre. Aí a lama demora mais para subir, mas ela sobe um dia, tá? Então, é tipo assim, gastar porque quer mesmo gastar. Você sabe o que é de verdade bom quando quer manter branco? Deixa sujar, passa uns 3 meses que você aí já se recuperou financeiramente, joga tudo fora, compra todo o cesto de novo, põe de novo, vai ficar branco. Aí dá para ficar sempre branco, tá? Fora isso, eu não conheço um jeito de deixar o cesto branco do lado de fora de casa. Mas o que é que ela gastou? Mão de obra para cortar, mão de obra para cortar a manta, que não é qualquer um que corta direitinho para ficar bem executado, mão de obra do transporte da terra, porque vem no caminhão, e do jardineiro diferenciado, que não é mais aquele jardineiro bruto, que ele só chega com cestos e joga. É um que sabe recortar, é um que sabe fazer o desenho da manta, é um que sabe colocar direitinho, né? Tudo custo indireto, porque tinha que ser o branquinho. E eu estou falando 2 exemplos, gente, tem pancadas, é um monte, e é o tempo inteiro que rola desse jeito. Toda vez que vocês pensarem em escolher alguma coisa, pensa em tudo que está ligado àquela coisa para poder ser executado, porque gera consequência. E não existe decisão sem custo, tá? O que acontece é que as nossas decisões, umas têm mais custos, outras menos.
Quando a gente está fazendo um projeto comercial, um parâmetro importante para o nosso cliente, mais do que para a gente, talvez, quer dizer, para a gente também, já que a gente quer atender um cliente, é preocupar que tudo que ele está pagando, ele vai te perguntar se isso dá retorno depois. Por exemplo, estou fazendo a lanchonete é virada para o oeste. Será que compensa fazer uma cobertura para proteger do sol? A cobertura é caríssima, só que justamente o local mais agradável virado para o jardim é ensolarado e poderia ter 20 clientes ali utilizando o restaurante. A cobertura aumentou 10% do preço da obra, só que você, em 2 anos, você paga esses 10%. Compensa fazer a cobertura? Compensa, a não ser que ele estiver pensando em fechar em 2 anos, né? Aí se ele estiver pensando para 2 anos, aí já é outro parâmetro de projeto. Não, você vai ficar 2 anos, esses 10% você não vai recuperar. Então vamos fazer sem a cobertura, porque aí você vai poder você vai retrabalhar o seu projeto para investir em outras áreas para captar cliente do outro lado. Ou você vai procurar uma cobertura alternativa, ó. Tecnologia alternativa é uma palavra-chave desse assunto de econômicos também, tá? Utilização de tecnologias alternativas. Daqui a pouco a gente vai ver algumas tecnologias alternativas também, para que vocês tenham um pouco mais de subsídio. Para que vocês tenham uma noção rápida, está aqui um levantamento básico, que também não é 100% das obras, mas ela é uma referência, para você não ficar que nem um louco tentando raciocinar o que gera mais custo ou menos custo de tudo que vai entrar dentro de um projeto. Então é bom para vocês terem a noção de que 2 coisas são principais e mais caras na casa. Quais são elas, gente, pelo que vocês estão vendo aqui? Estrutura e acabamento. Então essas 2 coisas é onde a gente tem que ter mais cuidado para projetar. Por isso que arquiteto não pode ser como as pessoas pensam e como a má fama que normalmente a gente leva. Faz a arquitetura e com a estrutura manda o engenheiro se virar, né? O engenheiro se vira. Não pode. E por isso que na próxima aula nós vamos aprender a fazer lançamento e concepção estrutural. Porque isso vai afetar o custo da arquitetura e pode inviabilizar uma obra. Quando a gente pensa numa coisa que vai ser custo viável, a arquitetura já tem que sair com a estrutura pré-concebida de você. Porque se você deixar esse papel para o engenheiro, primeiro que não é o principal objetivo dele fazer ser barato do ponto de vista da arquitetura, ele quer baratear a obra, tá? Só que ele está também atingindo parâmetros de segurança, ele quer se precaver. Se você facilitar o trabalho dele, gente, com certeza ele vai mais facilmente dar retorno para a sua arquitetura. Então a gente precisa se preocupar com isso também. E a questão de acabamento, infelizmente, a gente tem que se submeter ao perfil do cliente. Só que quando você domina muitos acabamentos, você consegue, às vezes, contornar o gosto do cliente e dizer, olha, isto daqui é de tal maneira que você gosta, é muito bonito, mas os custos encadeados, ou as consequências de usar ele, ou a manutenção, é muito alta. Gente, eu pulei um item aqui, não foi do início do assunto, eu esqueci de dizer que tudo que a gente faz em custo, ele tem um custo de implantação e outro de manutenção. Tem coisas que são muito caras para se colocar, mas elas são baratas para se manter. Por exemplo, a relação de uma lâmpada incandescente e uma lâmpada de LED. Hoje em dia a gente tem a lâmpada de LED que substitui a incandescente, né? Que ela é omni, ela joga luz para todo lado. Que isso era uma coisa que não existia até pouco tempo. Cuidado com a nomenclatura quando vocês forem em loja, quando estiverem atuando aí, que for lidar com luminotécnica. Infelizmente o luminotécnico é uma disciplina à parte, que nem tem ela na arquitetura. Vocês vão estudar em conforto misturado com conforto luminoso. Então isso aí talvez são as coisas que não entrem tanto no detalhe, mas hoje em dia, quando a gente quer usar essa LED que funciona para iluminar a casa, a gente está falando de super LED. Quando você fala LED de verdade, é só uma coisa sinalizadora que não ilumina nada, tá? Por que eu estou falando isso? Porque LED é uma coisa que tem um custo de implantação muito alto, mas a manutenção dele, gente, é quase zero ao longo de muitos anos, talvez até décadas, dependendo do uso daquele material. Então, é uma indecisão
de implantação muito inteligente, por exemplo, trabalhar com LED. Mas eu usei o LED como uma referência dentre 1000 outras que existem para pensar. Mas vocês têm que ter esse raciocínio. É muito caro? Caro quanto? Ao longo dos anos, por exemplo, vai trabalhar com um piso que ele é barato, tá? Mas esse piso encarde muito, e eu todo mês tenho que comprar um produto específico que só limpa se for com este material. Será que ele é barato mesmo? Eu estou falando agora, por exemplo, do piso de pedra Pirenópolis, que todo mundo que está apelando, paisagismo, gente, é um inferno lidar com custo de paisagismo, porque quando vai fazer paisagismo, a pessoa já gastou todo o dinheiro que ela tinha na vida dela, o arquiteto já passou, já destruiu, aí o designer interiores passou, destruiu outra grana dele, aí passou o cara de automação, veio o cara de boiler, veio tudo quanto é profissional que tinha na vida desse cara e gastou o dinheiro dele. Aí ele fala, agora eu quero também que fique humanizado por fora, vou chamar o paisagista. Aí quando ele chega o paisagista lá, ele fala, olha, não tenho dinheiro para nada. Aí eu digo para ele, moço, correto, já que você ficou sem dinheiro, é esperar em média 1 a 2 anos para que você se reestruture financeiramente e venha fazer um projeto coerente, gastando 3% do que você gastou na casa para fazer um paisagismo coerente, que vai aumentar o custo da sua casa em 20% do valor atual. Aí ele fala, puxa, é super vantagem mesmo, né? Mas eu quero fazer agora, sabe? Porque minha esposa sonhou com um jardim bonito, com a entrada bonita da casa. Aí eu digo, quanto que você tem? Quanto você pretende gastar então? Eu já com vontade de dizer seu monstro, né? Aí ele fala, aí ele bota lá os valores, gente, normalmente mira 0,01% do que ele gasta na casa. Aí ele pensa mesmo que ele vai gastar 5 milhões na casa para fazer a casa e 500 reais para fazer o paisagismo. Mas ele tem essa certeza absoluta que paisagismo é baratinho, 500 contos, chego lá e faço. É assim, o cara é a casa que custou 5 milhões, né? Bom, infelizmente não é. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a pedra Pirenópolis irregular é o piso de pavimentação externa mais barata que tem. Só que quando eu sou paisagista, que eu estou fazendo uma reforma, que eu não estou fazendo do zero, eu vou fazer um paisagismo de novo na casa, é simplesmente o material que mais é pedido para tirar, que todo mundo em casa odeia. Eu já chego e falo assim, pelo amor de Deus, uma coisa mais importante, quebra esse piso aí todinho que eu não aguento mais ele. Sabe por quê? Ele só dura, igualzinho ao outro seixo lá, né? 15 dias. Com 15 dias ele encarde, e aí você tem que comprar um tal de shampoo para pedra, que vende nas lojas de pedra, que toda loja de pedra inteligente, quando vende a pedra, já vende ele junto. Porque a pedra é baratinho, o shampoo é caro para dedéu, e toda semana tem que botar. Aí você tem que comprar o shampoo, você tem que comprar a máquina de encerar, tem que comprar a escova, e a escova, dependendo do tipo de pedra, é uma escova que você compra para cada limpeza da casa, dependendo de quantos metros quadrados você tem. E você tem que pagar, a não ser que seja você que vai limpar, né, que a maioria não é, o cara que vai fazer a limpeza, né, da tua pedra. Então é uma cadeia de custos monstra. Oi? Vai na casa de qualquer pessoa que tenha piso de pedra, que 90% delas vai ser essa pedra aí. É uma pedra amarelada. Aqui em Brasília a gente chama ela de pedra Pirenópolis, e ela é verde amarelada. Em São Paulo a gente chama ela de São Tomé, e ela é uma amarela avermelhada, tá? O nome técnico dela é pedra quartzito, tá? E se você quiser usar uma que é mais baratinha, é pedra arenito, tá bom? Arenito esfarela mais fácil, quartzito é mais compacto o mineral dela. Oi? Professor, dos projetos que o senhor já fez, qual foi, deixa eu liberar a pergunta. Na verdade, qual foi o que teve menor custo e que o senhor conseguiu fazer tudo que deu assim de um jeito legal? Não usar, por exemplo, materiais tão ruins e conseguir ficar com aquele apartamento mais baixo. Foi aquele apartamento que eles fazem mal. Vocês que interior fez 60. A casa da Josepa é um exemplo bom. Depois vocês podem entrar no meu portfólio lá e ver a casa da Josepa, que é uma kitnet. Ela teve uma relação de custo boa pra caramba, muito boa.
era uma kitnet, eu destruí tudo, e eu coloquei tudo, assim, realizei todos os sonhos dela, fiz 2 quartos, fiz sala de estar, sala de jantar, bar, despensa, área de serviço, nos quartos tem local para 2 crianças, fiz um escritóriozinho dentro do quarto dela, e ar-condicionado em 3 ambientes, nos 2 quartos na sala, e ela gastou 60 mil. Foi assim o maior feito que eu já fiz com pouco dinheiro. Ela destruiu todo o esgoto da casa, refez toda a elétrica, toda a hidráulica, toda. Não sobrou nada do teto, quebrei o teto inteiro, fiz o gesso todo. Eu desenhei até as grades de fora dela, tudo humanizado com desenhinhos. Acho que foi o melhor retorno. Mas eu também tenho dois retornos assim. Eu já fiz um jardim por R$500, que era o sonho de toda pessoa, né? Mas não era uma mansão, né? Que a pessoa gasta 5 milhões na casa da mansão e quer gastar R$500 para fazer o paisagismo. Foi um jardim que eu fiz para uma casa na Asa Sul, que a gente gastou só R$500 e ficou lindo, maravilhoso. Me cobra depois porque não está aqui no fácil e eu demoro para achar, para ficar gravando aqui no vídeo. Mas está no meu site lá no portfólio, que ele tem umas pedras assim, tem umas coisas caindo, tem uma cascata jogando água nele. Foi barato, foi muito barato fazer. É porque para tudo, se você pesquisar, você descobre o que é o mais barato ou o que é mais viável. E aí você pesquisa, aí você descobriu aquele, você já vai procurar quantos além daquele fornecem aquilo. Aí você descobre outro mais barato. Aí naquele mais barato você compra em grande quantidade. Aí você barateia de novo. Tá? Então para tudo tem técnica para sair ficando barato. A gente vai ver algumas dessas inclusive agora. Mas ó, eu estava falando de estrutura e estava falando de acabamento. Me lembra disso que daqui a pouco a gente vai tocar esse assunto de novo, tá? Mas ó, por conta dessa cadeia de custos indiretos, a gente não pode esquecer que nunca eu vou só ficar mexendo na estrutura para a estrutura ficar barato. Pode ser que eu mexa em outra coisa que tem nada a ver com a estrutura e de maneira indireta eu barateio a estrutura. Aí estrutura. A escultura também. E sobre o que seriam esses serviços preliminares, né? É você limpar o terreno, fazer movimentação de terra, é você tirar uma fossa antiga que tinha lá que não serve para mais nada, destruir a casa do cachorro que está no meio de onde está a obra. A parte de construção, isso aí não. Não, está aqui em projetos e aprovações. Tá? O arquiteto, ele custa aproximadamente 3 a 5% de tudo isso, tá? Para virar 5%, junta ele com o engenheiro normalmente, e para chegar em 10%, vai juntar ele, o engenheiro e todas as taxas que a pessoa vai pagar da vida dela até chegar na casa. Tá? Mas aqui normalmente não dá 10% nem 12% não, tá gente? Normal é chegar até uns 5%. Ai meu Deus. Olha só. Eu ainda não achei um jeito de tirar isso aqui do slide, não vou tirar porque senão a câmera dá pau e sai da gravação. Mas olhando rápido, fazendo de conta que vocês não leram, vamos pensar rápido. Casa número 1 aqui à esquerda, casa número 2 aqui à direita. Pensa rápido e responde rápido. Qual é a casa mais cara de fazer? 1 ou 2? 2. Vocês estão lendo, né? Quem lê? Eu estava conversando com meu pai, e sai, é uma coisa feia, antiga e sai cara para colocar aquele como. Você discorda de mim, Reginaldo? Sobre o quê? Sobre esse padrão de casa aqui ser mais barato de fazer do que esse? Não, eu estou falando que a número 1 fica mais caro. Só pelo telhado ali que você botou, eu sei. O telhado ele puxa ali 12 a 14% do valor da obra. O telhado. Normalmente quando eu falo sobre isso aqui, sempre tem alguém na sala que se assombra e duvida e discorda de mim. Né? Gente, tem arquitetos que discordam também pela... Isso aqui é a minha experiência demonstra isto, tá? Vocês vão encontrar outros pesquisadores, outros profissionais que vão relatar para vocês outras possibilidades. Mas eu, dentro dos 24 anos que eu estou mexendo com isso, eu ainda não descobri um jeito de construir casa assim barato.
E eu conversei já com um professor aqui da faculdade que falou para mim o contrário. É bom saber o que ele pensa também para adicionar o conhecimento de vocês. Ô, professor, só olha nesse padelamento aí que você está fazendo aí, tem nada para ver o que vai vir aí. Você pegou na questão exata, você tocou na raiz do problema, Reginaldo. Olha só, gente. Lembra que eu falava de cadeia de custos e custos indiretos? Então vamos pensar na estrutura da casa. Vamos pensar. O que faz uma estrutura ser mais cara? A quantidade de peso que vai nela. Porque aí eu vou botar mais concreto, com um traço concreto mais forte e com a quantidade de ferro maior. Certo? A telha que se coloca aqui é qual? Qual é o nome técnico dela, gente? Fibrocimento. Eu alertei no início da aula que no dia da apresentação vai ser cobrado vocabulário técnico, né? Então, aprendam. Telha de fibrocimento. É o mesmo que a de amianto? Não. É a mesma coisa. Não é. O uso é o mesmo, mas não é a mesma coisa que no Brasil foi proibido amianto. Tá? Amianto, se você colocar, você vai preso. Você colocar amianto na sua obra. Não, porque se você colocar e foi descoberto se colocou, se alguém sofreu alguma consequência, né? Não pode, é proibido no Brasil usar amianto. Pode ser. É verdade. Se eu usar chave de fibrocimento, porque não é proibido. Quando você coloca essa telha aqui, ela é levinha. Ela não gera peso nenhum, tá? E para você sustentar ela, até se você comprar um vergalhão grosso e botar debaixo, você coloca uma no início, outra no fim, apoia no encontro dos dois e vence o telhado inteiro. Peso mínimo. Só para complementar dados para vocês, além disso, um telhado desse daqui, gente, leva 4 vezes o tempo de fazer um desse. Pode levar até 5 vezes o tempo. A mão de obra é super mais barata. É mais ou menos também 5 vezes mais barata do que fazer um telhado desse e fazer um deste. Tá? Não, chega mais, porque esse telhado de fibrocimento aí, se você pegar um pneu lá dentro da sua obra e um serralheiro, que pegar aquelas metalon de 40 por 80, ele faz essa estrutura aí e fixa a telha em cima. Eu ainda acho o metalon uma elaboração demais, eu já fiz até com vergalhão. Mas o metalon é barato. Você compra a chapa 16, ela é barata. Você pegar um telhado desse aí, o cara hoje faz cobrar 1 metro quadrado dele para fazer uma modelamento e colocar ali em cima, é R$85. É inferno, é caro. Mas só, não morre por aí não, tá? Isso foi só para a gente ter uma noção inicial. A diferença do preço dessa telha para essa daqui, exorbitante também. Ah, mas isso aqui é telha normal que todo mundo tem. Sabe por que é normal que todo mundo tem? Porque popularizou. Porque na década de 70 e 80, todo mundo só tinha telhado de amianto os que eram pobres. Os ricos que podiam ter capa-canal. Então, os pobres passaram a década de 70 e 80 sonhando ter isto. Quando chegou 80 e 90, todo mundo que estava em ascensão só queria isso. E quando ele subia de vida, já dizia assim: eu quero mostrar meu telhado para todo mundo ver que eu não sou pobre mais, já virei classe média. Então, ó, telhado desse, de preferência com vários níveis, porque eu não sou só classe média normal, né? Eu sou muito classe média, bastante nível de telhado, né? Aí, isso virou, gente, uma febre. Quem trabalhou na década de 90 sabe o tanto que tinha projeto de telhado com um telhado assim. Gente, aquilo é um problema, mais um problema que deixa para daqui a pouco que eu vou falar, porque tem um slide só para falar disso. Eu ainda estou falando de peso. Se essa telha daqui, ela é do material mais grosso, mais compacto, ela é também mais pesada. O peso disso daqui vai demandar que exista uma cadeia de madeiramento gigantesca. O peso dessa telha vai se somar ao peso desse madeiramento, que não é leve e que mais não é barato. Madeira aqui em Brasília custa uma fortuna, tá? Um dia eu fui na loja comprar uma tira de madeira para botar em cima da porta do meu escritório. Quando eu cheguei lá, aí eu falei: moça, eu preciso de uma tira fininha assim, né? Aí ela falou: tá aqui, essa quero pode só passar no caixa, R$200. Eu digo: moça, não é madeira mesmo de uma casa não, é uma tira, ela é R$200. Você imagina botar madeira de fora a fora no telhado de uma casa que é aqui em Brasília? Você tira os olhos da lá, né? Eu fiquei assombrado, eu jamais imaginei que era desse jeito tão caro, né?
E eu já tinha noção, mas eu não sabia que era tanto. Obviamente, quando você faz uma grande quantidade e é um material para esconder, que o meu ia ficar aparente, não vai ser tão caro, mas continua sendo caro. Sim, mas aonde eu estou querendo chegar? Esse peso somado com o peso dessa madeira toda, porque aqui vai ponta-leite, vai espelho de beiral, vai terça, vai caibro, vai ripa, vai madeira de tudo quanto tem inferno aqui de baixo, né? E aí, todo esse peso dessa madeira com essas telhas, gente, ele vai descarregar esse peso em algum lugar, vai? Aonde? Na laje. Essa laje, por ter sido sobrecarregada, precisa de um concreto mais forte, precisa ser mais grossa e precisa de mais ferro. Ferro está entre as coisas mais caras da obra, e é por isso que a estrutura é cara, porque tem ferro. Porque se ela não tivesse ferro, talvez ela não estivesse entre os elementos mais caros, mas tá? E aí, essa laje ficou mais pesada, e a área dela é na edificação inteira. Esse peso vai para alguém, para quem? Para a viga. A viga vai vencer um vão com peso de telha, com peso de madeiramento, com peso de uma laje pesada. Essa viga vai ser maior, com mais concreto, com concreto mais forte, com mais ferro. Gastei dinheiro na viga. O pilar sofre a mesma consequência, não vou explicar isso tudo, né? E na fundação, o peso dessa galera toda, uma festinha de peso, né? Todo mundo engordando e jogando só no coitado que está lá de baixo. Parece a realidade brasileira, né? Então, gente, olha só que besteira que aconteceu agora do ponto de vista financeiro. Só porque eu queria me exibir com o meu telhadinho aparecendo, eu tornei a casa cara do topo até a fundação. É bobagem, é mentira, vocês viram? Então a gente tem que ter cuidado com as decisões que a gente pensa que é boba, que não é. Telhado, por exemplo, não é uma decisão boba, mas tem um mistério também por trás disso. Então agora eu já sou esperto. Eu vou fazer telhado leve, que aí vou fazer a estrutura da casa ficar toda barata. Não é só isto. No seu projeto tem que estar especificado tudo isto, e você tem que dialogar com o engenheiro para fazer um cálculo. Sabe por quê? Engenheiro não é besta, ele sabe que a maioria de nós é muito louco e a gente não toma certos cuidados. Sabe o que ele faz? Ele bota tudo dentro da margem de segurança. No cálculo dele, ele não vai colocar nunca que você está projetando isso aqui. Ele vai pensar que você vai fazer essa festinha de peso todinha aqui e vai pensar nisso daqui. E sabe o que ele vai fazer? Vai sobrecarregar a estrutura de cima até embaixo. Você tem que dialogar com o engenheiro e avisar: fulano, calcule com essa carga daqui, porque eu vou trabalhar com este material. E aqui eu estou tentando reduzir o custo do cliente, me ajude. Aí você consegue chegar no resultado. Fala, Não, porque o Diego falou uma coisa interessante aqui, que a casa, quando essa segunda casa, ela tem cara, mas tem cara de rico. Mas, assim, seria no caso mais caro. Eu estou falando com ele, acho que está mais ligado a conhecimento, porque o rico, geralmente, a pessoa que tem magia vai contratar um profissional que vai fazer as funções para ele. O pobre em ascensão, ele vai fazer o que ele acha bonito. Muitas vezes ele vai contratar, não vai ser um arquiteto, né? Vai ser um técnico e vai fazer o que ele acha bonito nas casas. Lembra que eu falei no início, quando eu estava no primeiro slide? Uma boa parte dos custos que a gente arca numa obra, gente, nasce do gosto e da falta de cultura da pessoa que está te contratando. Ela botou na cabeça que é assim, ela escutou a cunhada ou a amiga dela, aquela tal psicopedagoga, né? Por que eu falo psicopedagoga? Porque eu tive uma cliente que foi exatamente essa profissão da pessoa que estava ali me pentelhando. Então eu fiquei tão marcado por essa história que eu fico pentelhando vocês com ela. Então, metade cultural. Por exemplo, eu já fiz caso nesse padrão que o custo dava 30% ou menos para construir em Valparaíso. Aí eu apresentei para o meu empreendedor. Ele falou assim: não é possível, eu não vou fazer uma casa dessa aqui, ninguém vai comprar, eles vão pensar que é casa de rico, vai sair correndo. Eu falei: moço, na hora que você botar o preço mais baixo, aí é que o pessoal vai endoidar. Não, mas a pessoa olha para esse tipo de telhado, ela pensa que não presta, porque é telhado de fibrocimento. Eu não vou projetar a casa desse jeito, não. Eu até mostro depois da casa para vocês o modelo que eu tenho aqui, o modelo que eu mostrei para ele como a gente ia projetar. Se vocês forem ver no meu portfólio, é uma casa azulzinha com bege, que tem umas plantinhas secas assim na frente.
frente e umas plaquinhas de cimento chegando, uns quadradinhos chegando na casa. É terrazinha, pequenininha, toda moderninha, mas era a cultura do local. Se ele projetasse aquele local, realmente ele estava certo. Ele ia ter dificuldade em vender, porque o que é chique para o pobre, num determinado momento, que está mudando, tá? Era mostrar o telhado assim, dizer, esse é o telhado de classe média que eu verei agora, né? Agora, eu ia falar de outra coisa, ó. Estava na ponta da língua para falar, fui entrar com esse assunto e me esqueci. Telhado. Cultural, o que estava falando? Que é cultural, telhado. Você estava falando da pedagógica. Psicopedagoga. Não vou lembrar não. Deixa a gente voltar já para essa questão. A gente entendeu a questão da distribuição dos pisos, né? Durante o assunto vai rolar de novo, eu vou lembrar. Lembrei. Felizmente para nós, já existem órgãos que estão nos apoiando para vencer essas culturas ultrapassadas, tá? O Minha Casa Minha Vida proibiu fazer casa sem laje. Sabe o que isso quer dizer? Fazer casa com laje, ainda botar esse telhado aqui, o custo vai para os infernos. Então a gente tem uma garantia de conseguir agora vender uma cultura correta, adequada, com menos manutenção e com preço mais baixo. E aí, já que a gente está falando desse danado desse telhado, vamos pensar nas outras consequências. Um telhado desse não tem só um custo de implantação alto, não, ele tem um custo de manutenção agressivo. Sabe por quê? Primeiro, telha ela foi projetada para ter cada uma inclinação. Inclusive, vocês tenham cuidado com isso, tá? Porque quando você projeta fibrocimento, você tem que dizer qual é o modelo. Tem umas que é 10%, tem outras que é 17%, tem outras que é 28%. Muito inclinado. Se você mandar botar fibrocimento de 10 e vir a de 28 e você executar com 10, a água vem para cá, ó, volta, dá refluxo, infiltra a sua casa, fica aquela piscininha ali em cima da laje, destrói toda a instalação, tá? Essa é a ideal. Oi? Ideal, assim, a ideal é, se você quer fazer um telhado baixo, com um pouco platibanda, indicar uma telha que tenha 10% de inclinação. Só que as telhas que têm muita inclinação, elas são mais baratas. Então é normal, quando você sai da obra, o cara que está lá com ele fala, doutor, isso aqui é mais barata, não precisa. Esse arquiteto está querendo gastar seu dinheiro à toa. Bora comprar a Tropical, que é mais barata. Tropical é danada. Toda vez que eu tenho um problema na obra é com essa tal dessa Tropical. Aí ele vai lá e troca pela Tropical. Aí eu não vi, porque na hora que eu bati na obra era da comum. Isso aconteceu de verdade comigo. Aí o cara foi lá na loja de construção e falou assim, troca tudo por Tropical e o troco você me dá de material, de revestimento. E ainda comprou o revestimento de uns banheiros que eu não sabia. Que depois eu tive que mudar meu projeto. Nossa, estou com raiva agora só de lembrar dessa cena. Tive que mudar meu projeto e usar aquela cerâmica horrorosa que ele comprou cara, inclusive. Porque o cara, porque estava dando na troca, botou o valor lá em cima e repassou para ele. Feia pra caramba. Nossa, só digo. E ainda ficou misturado, porque ele comprou, não dava para o banheiro inteiro. Aí eu tive que comprar de outra, porque não era ponta de história. Aí não tinha lugar mais no vendedor. Ficou metade do banheiro com cerâmica e metade com a outra. Meu Deus do céu! Mas a telha capa canal, gente, ela tem módulos pequenos. Tudo que tem módulo pequeno tem implantação com mão de obra cara e manutenção provavelmente mais alta. Por quê? Os encontros dos módulos são onde começam a dar os problemas de manutenção. Na telha, por exemplo, cada ponto desse, gente, é uma possibilidade de infiltração. No telhado de longo alcance, como é um de fibrocimento, você pode, dependendo do vão do telhado, uma única placa seja botar e não ter nenhuma possibilidade de infiltração ao longo. Mas vamos supor que você tem um telhado mais longo. Vai ter 2 divisões, ou 3, num telhadão grande, enquanto aqui tem 40, 50 possibilidades. Sabe, isso quer dizer que aqui é 50 vezes maior a chance de ter um problema de manutenção aqui. Sabe o que isso quer dizer? Tem pessoas que vão ter experiência diferente, eu estou falando aqui só da minha, tá? Eu nunca consegui passar mais do que 1 ano após executar um telhado com essa tecnologia sem dar a manutenção.
E sabe qual foi esse telhado que eu demorei 1 ano para dar manutenção? Foi o que eu terminei a obra no fim do período da chuva, porque no início da chuva do outro ano foi quando rolou a manutenção dele, ou seja, na primeira chuva. Porque ele é tão meticuloso, tão delicado e com tantos pontos que é quase impossível na execução não ter errado um com perfeição. Depois que termina a obra, você tem que ir lá e fazer um ajustezinho porque deu goteira em algum lugar, deu infiltração em algum lugar. Agora, eu tenho uma casa que, se Deus quiser, a gente vai talvez conseguir visitar, que já está executada talvez há uns 6, 8 anos, e que até hoje o cliente nunca me falou de infiltração na telha. Rolou infiltração lá em outro lugar, porque foi impermeabilização da varanda que o cara não fez corretamente. Mas na telha ele não teve até hoje. Não que ele tenha me contado, se ele teve, ele escondeu de mim, né? Então, há possibilidade. Se você quer ver coisa que é pior do que a probabilidade de infiltração, de manutenção que tem no telhado desse, é quando inventa a porcaria do telhado sobre telhado sem nível de telhado. Sabe por quê? Quando a água chove que cai daqui desse telhado, ela despeja a água, um fluxo contínuo, não aqui na dessas aqui. E ele concentra, onde a probabilidade é alta, uma ducha aqui em cima. Sabe o que vai acontecer? Não é probabilidade, é certeza de infiltração. Então, não tem como fazer esses desníveis aqui sem você infiltrar a sua casa inteira. Abre aspas, dá. Aí você taca a cara de todo mundo. Aumentou mais um custo. Mão de obra de material, mão de obra da instalação, mão de obra da impermeabilização da calha, mão de obra da pintura da calha. E a limpeza depois. Limpeza. Mas assim, uma manutenção aqui e ali, uma mão de obra aqui e ali, a gente não tem como correr de nenhum material. Mas tanta coisa acumulada no material, será que a gente não tem que ter cuidado quando usa ele? Aí vocês vão sair daqui, puxa, ele condenou aquele telhado, nunca mais vou projetar aquilo. Não é assim, gente. Eu estou esclarecendo para vocês que há possibilidade. E há também, vocês vão ver professores que têm experiências diferentes com esse telhado. Como eu já conversei aqui na faculdade com um que falou para mim que ele acha isso aqui a 8ª maravilha. E eu fiquei assim, escutando para ver se eu descobria por quê, mas não deu tempo. O intervalo acabou e eu tive que voltar para a aula, né? Fiquei louco para saber como é que ele fez isso, porque eu nunca consegui. Isso aqui para mim sempre foi caro, complicado, demorado, trabalhoso. Aí eu discuto para vocês a questão do custo-benefício e a comparação com o telhado que a gente faz ele com platibanda. Quem nunca viu como que fica executado, gente, isso aqui é um corte de como é o telhado com platibanda, tá? Olha lá, parede retinha, e aí você simplesmente, a laje daqui, ó, no mesmo lugar que está a parede, pode subir, só continuar, baratíssimo. Eu não faço platibanda desse jeito, tá? Mas se tem uma coisa que é barato para fazer, é tacar esse fibrecimento aqui, do mesmo jeito que tem tijolo aqui, né? Só completar com mais tijolo e subir, baratinho, não custa quase nada, super barato. Mas aí você diz, então agora ele vai falar só vantagem aqui, que é uma maravilha, já que ele faz muita casa com platibanda. Gente, isso aqui para mim também é um inferno de edificação, desse jeito que está aqui. Por quê? Sol e chuva batem na fachada, não tem proteção. Desgasta a pintura, todo ano tem que refazer essa pintura, desgasta a esquadria que vai estar aqui de baixo exposta, tanto desgasta pelo sol como pela chuva. Se o sol bate, conforto térmico já piorou aqui dentro da casa. E se a chuva bate, eu também infiltro essas paredes, eu dou mofo, dou insalubridade interna na casa como um todo. É um inferno, tá? E vamos piorar a situação? Oi. Continuar na parte, depois subir a caixa toda. É uma das maneiras de reduzir o grau desse problema. Cheguei aqui, ó. Vamos piorar a situação? Tem uma árvore aqui em cima, ó. Sabe o que acontece? Cai folha aqui dentro, entope. Aí acontece, sabe o que? A tal da piscininha. Como está todo mundo protegido por fogo, né? Porque eu já sou classe média, né? Então já botei fogo na casa de fora fora. E aí, a infiltração que está dando com a água. Depois assiste, vai postar. Está escondida pelo fogo, ninguém vê nada. Sabe o que acontece? A água corre isso aqui tudinho, toma conta da laje, infiltra pela instalação elétrica, dá maior risco de curto-circuito, invade o gesso,
E a gente só sabe que esse gesso está com esse problema quando já está perto dele cair. Já viram quando passa no noticiário o gesso do shopping caindo? São coisas como isso acontecendo lá nele. E o pior, a instalação elétrica. Vai que a água bate bem na hora que você liga e interruptor, um curto-circuito. Queima todo mundo, sai todo mundo aqui queimado, morto, sabe? É só para fixar, tá, gente? É só para vocês terem a noção de que o trabalho do arquiteto não é só através da engenharia que os riscos são altos. Um erro de arquitetura também pode matar pessoas. Então a gente precisa se tocar nessas situações também. E isso aqui não é uma vez na vida que acontece, não, tá? Isso aqui é corriqueiro. Isso aqui é uma coisa que tem... Eu estou dando aula para vocês disso, falando que eu conheço esse problema, e nas minhas obras acontece isso de vez em quando. Tá? Então, cuidado, que isso aqui rola mesmo. Você deu uma vaciladazinha, o peão errou um detalhe aí, que nem eu falei da telha, né? Da telha que ele comprou com a inclinação errada. A primeira chuva que deu, a água voltou. Inunda tudo e rola tudo isso. Eu já tive um cliente que ele perdeu o gesso da casa inteiro. E o gesso da casa inteira dele foi 10 conto que ele gastou. Então, foi muita coisa para ele. E nem era tão grande assim, a casa dele. Já teve um cliente que ele também perdeu a metade do gesso, que era 24 mil que ele gastou, aí 12 mil de prejuízo. Bom, acontece. Uma das coisas que poderia ser feito para solucionar, do lado de cá, ó, platibanda, eu vou acrescer um pouquinho mais, né? Platibanda maior. Nesse sentido, gente, essa tecnologia aqui, ela tem vantagem dele, que ela protege do sol, da chuva. Agora, quando a água cai aqui, ela bate no chão. Bate no chão, respinga na parede. Respinga na parede e filtra a parede. Esse de cá, a água está contida. Já não vai ter esse problema. Mas, independente de qualquer coisa, tem uma coisinha chamada suco. Vocês sabem o que é suco já, né? Já conversou. Que vai evitar a infiltração, caso não tenha como correr desse probleminha aí. Você não queira botar calha. Ele pode minimizar, nem sempre resolve tudo. Então, aqui, ó, protege do sol, protege da chuva, não vai desgastar a pintura, não vai desgastar a esquadria. E se por um acaso tiver árvore aqui, quando começa a entupir isso aqui, encher d'água, ele dá sinais aqui do lado de fora e você fica vendo. A primeira coisa que começa a estragar não é o gesso, e como os pontos de elétrica estão aqui localizados no meio, o risco de acontecer esse problema é muito menor. Esse é o motivo pelo qual eu trabalho mais com esse tipo de tecnologia. Não estou dizendo que está aqui uma maravilha. Tem uma coisa boa de colocar nisso aí, e aí eu fiz lá em Taquatinga, mais do engenheiro lá. Aí eu até dei ideia para ele, nós colocamos um cano de 40 milímetros aí acima, o que funcionou como um ladrão. Teve a cara entupiu o cano, deu sinal. Ela tá bem transmitida. Um ladrãozinho, né? Exatamente. É massa também essa ideia. Aí exatamente. E aí você vê, né? Aí ele percebeu. Ela percebeu. Eu vou começar a botar ladrão também nas minhas batidoras. Falou uma beleza. O cara lá, vamos lá, então deu certinho lá, o próximo nós fizemos. Foi bom, né? Ótimo. Eu tenho um cliente que ele tinha um mestre, e todos os telhados que esse mestre fez para ele, a água transbordou. Todos. E ele sempre reclamava. Mas tem um segredo da carne também, né, professor? Que essa carne tem que ser inclinada, ela deve ter uma leve inclinação para a tubulação também. Não, isso é básico, né? Pois é, básico, mas se o cara não acompanhar isso aqui, o cara que chega lá para fazer a carne, isso aqui põe mais. Tem uma inclinação e você gosta muito. Nem eu falei. Faço 10 minutos na obra para acontecer uma besteira dessa. Ó, só para desmitificar algumas coisas, a gente já está vendo que tem muita coisa no climático que a gente não quer mudar. A minha experiência mostra, e aí vocês vão ver outras experiências, estou dando exemplo da minha, que o fator climático ele conflita muito mais com o financeiro do que com o estético. Porque no estético, esse material é barato, arruma outra alternativa. Agora, não, fazer o platibanda com um balanço é caro. Como é que resolve? Tem que fazer, vou deixar bater chuva, bater sol, ter um monte de problemas. E lembra que eu falei que o telhado mais barato, a tecnologia mais barata que tem é fazer o platibanda assim retinho? Mas eu vou deixar isso aqui tudo desse jeito? Não vou. Eu vou querer proteger, eu encareço o custo.
porque quando eu começo a fazer isso aí. E outra coisa que eu falava, a casa toda retinha é a mais barata, mas é a que menos se protege do sol e das intempéries, né? É a que precisa receber a maior quantidade ou de elementos adicionados à fachada, ou que precisa, ou que vai ter a maior quantidade de problemas. Então, muito cuidado, que normalmente o aspecto financeiro ele choca muito com o climático. Ou seja, soluções climáticas boas costumam gerar alto custo e não tem como abrir mão. Eles são essenciais à sobrevivência. Então, é diferente do estético que você tem como, com criatividade, mudar algum parâmetro e não gastar dinheiro. Gente, até com tinta você faz uma coisa feia e fica bonita, mudando a cor. Não é o que a maioria dos arquitetos de casa popular faz? A gente colore, faz relevos, faz trabalhos. Foi assim que o Rui Otaki, ele mudou uma favela em São Paulo, né? Ele reestruturou as cores das fachadas da favela inteira. Ficou lindo, saiu colorindo tudo quanto era fachada. Foi até porque um dia ele foi lá, a repórter fez a entrevista com ele, aí, se eu não me engano, ele estava lá no meio e falou: ai, que lugar horrível esse aqui. Aí tinha um morador do lado, escutou. Aí quando o morador escutou, ele fez assim: isso aqui é tão horrível, você é um arquiteto tão famoso e poderoso, por que você não ajuda a gente a mudar a nossa situação? Vem aqui para falar mal, né, da nossa comunidade? Pois aí ele se lascou, pediu patrocínio da Coral, foi da Souvenir, pintou a cidade inteira, gente, ficou uma maravilha. Pois eu acho que é Higienópolis, depois vi direitinho se não sei, é Higienópolis, acho que é. Depois dá uma olhada na periferia, é Higienópolis, como é que é o nome? Rui Otaki. Aí vocês vão ver o que ele aprontou lá. Eu gostei, eu faço muito isso. Heliópolis, né? E eu falei para vocês que a gente ia precisar saber alguma coisinha de tecnologias alternativas. Gente, eu vou pedir de hoje para frente que vocês sejam curiosos, entrem na internet e brinquem de procurar tecnologias alternativas. Se tiver com muita preguiça de pesquisar, só vai no meu site, eu também sou professor de tecnologia das construções, e entro na seção de tecnologia de construções. Só lá no meu site, eu acho que eu tenho umas 15 tecnologias de construção diferentes, para vocês pintarem, bordarem, aprenderem, tentar usar na casa de vocês. Tem inclusive eu fazendo práticas, eu construindo uma casa de isopor com os alunos, casa de bloco de gesso, fazendo um monte de coisa. Porque lá quando eu dava essa disciplina, eu fazia na prática. Pegava as tintas, botava com os meninos para pintar as paredes. Era uma lambança só a aula. Mas enfim, vou apresentar 3 para vocês, que eu tenho uma experiência boa com elas. Já trabalhei com as 3, gosto muito. E que eu aconselho vocês saberem pelo menos essas, porque elas são a base para todas as outras. Todas as outras trabalham de maneira parecida. A gente tem aqui drywall, steel frame e concreto alveolar. Isso aí são 3 coisas que você tem que saber na ponta da língua, porque está muito usual. Os engenheiros aplicam muito, nós arquitetos temos que saber projetar esse tipo de edificação diferenciada, né? Drywall não tem nada diferenciado, gente. Quem disser assim, pô, eu estou fazendo com drywall, eu sou um arquiteto chique, eu estou por dentro das novidades, tecnologia, não está coisa nenhuma, tá? Drywall, ele já está popular no Brasil desde o início da década de 90. Popular. Eu não estou dizendo que ele começou a ser utilizado, não. Estou dizendo que ele popularizou no início da década de 90. Tá? Começou com as construtoras fazendo em massa, depois começou na classe média. Hoje em dia, qualquer pobre remediado põe parede de drywall dentro de casa, na casa inteira. É super comum fazer drywall para toda a casa. Só que drywall não é também uma tecnologia sem limitações, tem limitação. Tem alguém que não sabe o que é drywall? Gente, drywall é construção a seco, construção com parede de gesso. Como funciona? Bota uma travessa metálica no início, uma travessa metálica no fim, gruda uma placa de gesso de um lado, uma placa de gesso do outro, vem com o parafusozinho, aí já fez uma parede. Ok? Isso que é drywall. As travessas, elas já vêm com um monte de furinho para que você passe as tubulações elétricas e hidráulicas. Então, de uma para outra você fica atravessando e ela é toda oca. Dá para passar 1000 coisas ali dentro. Isso que eu vai falar para vocês. Lá nos Estados Unidos, as casas não tem parede, a maioria não é parede sólida, tipo tijolo. Lá é uma estrutura de madeira, aí eles colocam alguma coisa lá dentro, porque não é, às vezes é oco, às vezes não é oco. Eu queria saber como é que é.
Vamos trocar esse diálogo. Lá no Brasil, a maioria das construções são feitas desse jeito, tá? Isso aí de lá nos Estados Unidos foi na década de 80, tá? Nós já estamos nos anos 2000, 2014, e no Brasil, o mundo quase já é muito maior a quantidade de paredes em drywall do que as paredes convencionais. Por quê? É mais barato, mais rápido, mais prático e mais fácil de mudar se você quiser mudar. E mais leve para a estrutura. Mais leve para a estrutura. Barateia o preço da estrutura também. Portanto, nós arquitetos projetamos muito as casas com o interior todo em drywall. O interior deles, normalmente, quando é preenchido, é por uma questão termoacústica. Normalmente se coloca lã de vidro ou lã de rocha para preencher, porque o drywall tem uma acústica um pouco inferior à alvenaria comum. Tá bom? É isso aí que normalmente é colocado. O que não pode fazer com drywall? Colocar em parede externa. Por quê? Gesso não suporta umidade, tá? Aí você fala, não, mas eu boto lá em cima porque está protegido. Não bota forro externo, gente, porque estoura. Já vi isso acontecer num monte de casas aí. Inclusive eu dividi o projeto de uma cliente com outra arquiteta. Ela insistiu, eu fiz uma parte, ela fez outra. Ela pegou, fez um detalhezinho de fora com gesso. Eu tirei foto da parte que eu fiz, eu me esqueci, até no meu portfólio lá no site desse jeito, eu me esqueci que tinha aquele detalhe lá, passou batido na foto. Até hoje no meu site está com aquele forro comido os pedaços, porque o gesso descascou todo e está caindo as placas hoje em dia. Bom, pode. Ou existe uma placa específica, que ela é a placa para áreas úmidas, que ela tem uma resistência maior à umidade. Porém, aonde se coloca essa placa, você deve revestir com outro revestimento por cima, de preferência com um rejunte de epóxi, para a umidade não ultrapassar e não atingir a placa. Tem norma que proíbe sem usar essa placa específica que suporta a umidade, tá? Agora, eu evito sempre que eu posso também colocar, porque numa situação extrema pode acontecer sim da água passar, tá? Essas placas aí que põe em banheiro, ela é gesso cimentícia, ela é misturada com gesso com cimento, esse cimento comum. Ela fica uma placa totalmente diferente. Mas mesmo assim, ela nem é tão resistente assim. Ela fabricam ela. Quando você pega para fazer banheiro, eles fabricam. Porque sabe o que acontece? Primeiro que a superfície da placa de gesso é um papel, né? Então aquele papel, ele também, se for sujeito à umidade, ele vai descolar a superfície que aderiu a ele. Mas essa cimentícia, ela não tem esse papel. Eles fabricam ela de uma forma, fica do mesmo tamanho. Ela até... Calma que eu vou chegar nesse que você está falando, que ele já é outra coisa, ele não é esse que eu estou falando, não. A placa de drywall especial para umidade é isso que eu estou falando, é frágil do mesmo jeito. Essa que você está falando é placa cimentícia para steel frame, que é a outra tecnologia aqui. Essa drywall não dá para instalar em banheiro microvivo. Oi. Tem como dar para que coloque entre as paredes para acústica, para melhorar a acústica? Não é placa, é o material termoacústico que é lã de rocha ou lã de vidro. Mas aí É tipo uma lã, parece um tecido. Cuidado, viu? É um material cancerígeno, não pode ser manipulado de qualquer jeito. a lã de Mas a pessoa fala todos os mesmo. Oi? Steel frame. O que é o steel frame, gente? É a evolução do drywall. Pode ser usado em área externa. Sistema igual. Travessas de ferro, parafusou, plaquinhas. Só que as placas nesse caso são as que o Reginaldo estava falando. Placa cimentícia. O material que é utilizado aí é o fibrocimento, que é o mesmo da telinha de eternite. Portanto, ele suporta tanta água quanto o telhado suporta. Ele é adequado para a área externa e ele é muito mais resistente. Ele pode ser utilizado para fazer a estrutura da casa, inclusive. Tanto que o steel frame não tem estrutura, só tem as travessinhas metálicas e a própria placa de steel frame, que é a placa cimentícia. Oi? E ela ainda é mais barata do que Não. A placa, essa tecnologia no Brasil, em Brasília, é mais cara do que é comum em pequena quantidade. Entendeu? Porque a gente vai ver daqui a pouco que utilizar larga escala no projeto é uma coisa que pode mudar custo.
Se você fizer uma parede de steel frame, ele é um preço. Mas se você fizer 10, é outro. Se fizer 100, é outro preço. É mais leve? O quê? O steel frame é bem mais leve que a alvenaria convencional, mas é mais pesado do que o drywall. E o steel frame é mais leve do que a alvenaria normal e também é mais barato? No Brasil, em Brasília, ainda não. O drywall já foi muito mais caro, hoje em dia ele está mais barato. A tendência do steel frame é a mesma coisa. Tá? Então, um exemplo, se eu construir um galpão com um steel frame, sai mais barato do que se eu construir de alvenaria? É mais ou menos assim? Ou então sai mais ou menos o mesmo preço? Você vai combinar de onde? Você vai comprar, você vai ver quantos galpões, o seu galpão tem quantos metros quadrados. Tudo isso você tem que saber. Ó, larga escala quer dizer menores preços. Pequena escala, altos preços. Tá? A gente vai ver até uma tabelinha que fala sobre isso daqui a pouco, que fala dessas proporções. Tá? Steel frame da tecnologia, não é a parede não, tá? Steel frame serve para construir uma obra inteira. Tá? Ah, e outra coisa, no drywall, quando fala gesso acartonado, é justamente porque tem papel cartão de um lado e do outro e gesso no meio, tá? Desculpa, professor. É feito de papel a placa de drywall. Papel com gesso. Steel frame é feito de quê? Steel frame são as travessas metálicas mais a placa cimentícia, ou placa de fibrocimento. Eu particularmente acho lindo o acabamento. Se fosse uma casa minha, eu penso, daqui para o mês que vem, daqui a 2 meses, estou fazendo uma construção na minha casa. Se eu conseguir mudar depois daquele rolo que eu contei para vocês. Eu pretendo deixar a placa do steel frame aparente, porque eu acho lindo. É concreto aparente, ainda tem as manchinhas do cimento queimado. É muito bonito, só que fica as emendas, né? Aí você tem que pensar o que você faz com as emendas, se você gosta desse acabamento. Eu já tenho algumas ideias. Acho que, em certa parte, deixar as meninas. Dá uma olhada, quem está pesquisando que gosta disso também, dá uma olhada no trabalho do Tadao Ando. Tudo dele é assim aparente. Né? Meu professor chamava ele de Tá Dando Tanto. Olha o Tadao Ando, é massa, tudo dele é no concreto aparente, é muito lindo. Por isso que eu gosto dessas placas, porque eu me inspirei muito no Tadao Ando quando eu fiz algumas obras. Eu via pronto e caramba, é lindo demais. Mas a cliente não, é massa e pinta. O mais traumatizante foi o último ambiente que eu vi, que ela mandou tirar essa placa para pintar de cor de rosa. Como eu tive raiva. Nossa! Pois, eu fiquei quase igual você assim, sabe? Eu tive faniquito também. Fiquei bravo. Outra tecnologia massa. Brincadeira de leve, gente, concreto alveolar. Concreto alveolar é muito massa, é muito gostoso o concreto alveolar. Dá vontade comigo. O concreto alveolar, gente, é assim, você manda o projeto para a fábrica, aí a fábrica faz as plaquinhas e deixa lá pronto enquanto ele manda o pessoal dele vir fazer a fundação. Quando a fundação está pronta, ele traz no caminhão, solta as plaquinhas em cima da fundação e vai encaixando as brincadeiras de leve. Professor, é tipo umas casas que eles vendem, tipo assim, compre sua casa que vem direto em um caminhão, é isso? Eita, ela já foi mal grossa. Não, mais ou menos, mas cuidado. Não, comercial na rádio é exatamente isso. Menina, você é pouco profissional, né? Só vai comprar casa no caminhão. Eu sei também. Já fiz muitas vezes isso. Olha, cuidado. Existem várias tecnologias de pré-moldados e o concreto alveolar é uma delas. As que a gente fazia na década de 80, elas têm tecnologia inferior, não são tão práticas e nem tem tantos recursos tecnológicos como o concreto alveolar. O concreto alveolar ele é vazado. Alvéolos são os furinhos que ficam aqui, ó, na lateral dos painéis. Esse painel, ele pesa menos porque ele é oco, ele suporta passar instalações, ele tem menos quebra-quebra, ele pode ser transportado. Essas que você provavelmente aí está falando casa de pré-moldado comum de concreto. Ela é mais pesado, ele não dá para passar instalações, você tem que fazer a instalação aparente, aparecer no meio da casa, é diferente, tá? Mas é uma possibilidade também, tá? Dá para fazer. Quem estava na casa, vocês estavam na Casa Viva? Eu não. Tinha um projeto lá muito bonito com as instalações tudo aparecendo. Eu acho lindo. Oi? No caso. Onde?
Na Casa Verde, um dos últimos ambientes que a gente visitou. Tinha um negócio aberto também, assim, tudo aparente. Eu achei lindo aquilo lá, eu faria para mim na rua. Mas se lembrem, nós moramos em Brasília, o perfil do nosso cliente aqui normalmente não aceita aquilo. E outra, nós somos arquitetos. Arquiteto tem essa ideia de aceitar essas coisas loucas. Cliente normal não aceita, tá? Cliente que gosta de loft aceita essas coisas, mas... É barato, professor? É barato. Não só é barato. Uma casa com sei lá, 150 metros quadrados, você vai construir ela entre 1 e 2 anos. Ele consegue deixar a estrutura com telhado pronta dessa casa aqui em 10 dias. Nossa, outra questão. São placas de cimento vazado. Isso aqui é construção de concreto alveolar, essa tecnologia. A mão de obra ficou inclusa, né? A mão de obra vem inclusa. Eu sei que são. Mas a definição de concreto alveolar é o que então? São placas de cimento pré-montadas. Placa de concreto com alvéolos, que esses vazados são os alvéolos. Na verdade, o nome correto é esse mesmo, é placa de concreto alveolar. Tá? A parede é um painel, a laje é um painel, tá? Tudo é um painel. A laje é um painel deitado, a parede é um painel de É pé. bem resistente, professor. Muito. Parece que é tipo, nossa, um papel, entendeu? Não, é mais resistente, tem acústica melhor do que a alvenaria comum. E é mais barato. É mais barato, a execução é super rápido, é tudo de bom. Professor, mas uma dúvida. Eu posso colocar esse trem dentro de casa? Se eu quiser? Pode botar o que você quiser, dentro e fora de casa. Posso colocar, né? E outra? Qual é a Vou adiantar e você pode perguntar quando a gente pergunta, porque a gente já está rendendo muita aula. Bom, fora as tecnologias, vamos para outros parâmetros de projetação. É mais barato do que a parede normal, convencional? É mais barato. E outra, a placa vem toda perfeitinha, então você não precisa rebocar, você pode só amassar e pintar. Meu Deus! Ela, de um lado é lisinha, do outro tem que, às vezes talvez tenha que dar uma rebocadinha, mas um lado vem liso que é o lado da forma, o outro é o lado que fica para cima da forma, tá? Então pelo menos metade das paredes. Porque se é mais barato, porque... Gente, olha a desvantagem. Nesse caso vai ser todo assim. Você não pode, por exemplo, fazer janela, porta, nicho, tudo quanto é coisa que quebra a parede numa única parede. Mas ela suporta até 70% da parede ser vazada. Caramba, aguenta muito. Muita coisa, né? É muito. As vantagens são reduzidas. Eu não sei de cabeça, sabe por que o fabricante, a gente tem poucos dados sobre as desvantagens, tem que experimentar na prática. Eu tive sorte de não ter desvantagem nenhuma na minha obra, tá? Agora, os fabricantes só colocam as vantagens no site deles. Ninguém bota desvantagem. Então, eu não experimentei o suficiente para ver as desvantagens. Eu só trabalhei com 3 casos assim. Qual é a desvantagem que você pode falar? De quê? Não, eu não consegui. Ah, sim, é. A quantidade de aberturas, que não pode ser total. Tá? Mas que na maioria dos sistemas também é desse jeito. Hein? Gente, outro parâmetro para a gente aqui fazer equilíbrio financeiro: quantidade de planos. Tá? Quanto mais a gente coloca planos, tanto na horizontal quanto na vertical, para vencer uma construção, mais a gente gera gastos. Porque a gente está repetindo peso, a gente está repetindo equipamentos, a gente está repetindo instalações. Normalmente, para a gente chegar num resultado bom, para não repetir planos, ou a gente faz vão abertos ou integrados. A gente consegue, ou a gente associa coisas que tem várias coisas fazendo várias funções, a gente pega só um que possa fazer várias funções. Aí a gente associa e reduz a quantidade de planos. Outra coisa também, quando na sua construção, tem muito plano para idealizar um sistema. Por exemplo, vem o forro, vem a laje, vem a impermeabilização, depois vem o madeiramento, depois a telha, depois um sanduíche, depois uma placa.
Tudo isso gera custo. O ideal é um único material resolvendo tudo, que nem o concreto alveolar, por exemplo. Ele é só um plano. Ele não tem que fazer reboco depois, fazer as várias camadas, né? No tijolo comum é o plano do tijolo, depois o argamassa-fundamento, depois o reboco. O reboco, a massa, a pintura, o selador, uma cacetada de coisa. No alveolar, por isso que tem uma parede de concreto aparente, é só ele e acabou. Não tem mais nada. E é bonito, tá? Ele vem bonitinho, liso, brilha, inclusive. Tão perfeitinho que ele é. E tem as emendinhas, que eu também acho lindo, em alguns deles. Sim, então, redução de sobreposição de planos é um dos fatores. Quando eu falo redução de sobreposição de planos, eu também estou falando de quantidade de andares, tá? E daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes sobre essa quantidade de andares. Palavra técnica para adicionar o dicionário de vocês, senhores arquitetos. Compacidade. Compacidade é a qualidade que a edificação tem de ser compacta, de ter forma semelhante ao quadrado, de ter uma base, de ser semelhante a um prisma de base quadrada. Qualidade que a edificação tem de ter sua base próxima à forma de um quadrado. Compacidade, qualidade da edificação em ter a forma da sua base próxima a de um quadrado. Gente, só que se lembrem, financeiro é super conflitante com climático. Quando você faz, Carol tá que ri de mim, é porque o cabelo tá arrepiado, é? Não. Quando você faz o edifício ser muito compacto, quando ele tem muita compacidade, ter compacidade é ficar tudo retinho, quadradinho. Você também provavelmente vai fazer ele ficar com um climático péssimo. Olha para esse edifício aqui, as divisões internas que estão aqui no miolo, como é que chega nele para ventilar? Né? Então você acaba reduzindo a compacidade e fazendo as reentrâncias. Ele já não está com tanta compacidade, mas ainda tem, você faz as reentrâncias, tá? E se você começar a fazer relevos para poder melhorar, proteger do sol e tal, reduz a compacidade. Mas quando eu falo de reduzir compacidade, eu estou dizendo que formas desse jeito aqui na planta não são nada compactas, tá? Não tem compacidade. Isto aqui, ó, não tem compacidade. Poxa, mas é justamente o que tem no meu projeto, eu vou mudar tudo. Não é por aí, gente. Se você tem consciência que isso gera custo, você vai observar outros parâmetros para justificar isso desse jeito, porque qual é a sua justificativa provavelmente? Este pedaço aqui é a área nobre da casa, onde tem a visão maravilhosa para toda uma paisagem. Então, nesse ponto eu investi e fiz uma área menos compacta, ó, ajudando vocês a justificar projeto. Vocês têm que ter esse diálogo, esse tipo de argumento enquanto arquitetos, tá? Agora, na outra área que não era tão importante da edificação, eu já favorecia a compacidade, certo? A área de serviço, por exemplo, massa, ela sempre tem compacidade. Até porque, estando assim, eu consigo ventilar ela para tudo quanto é lado aqui depois, ó. Então, a minha não é assim, botando já a minha assim, já precisa identificar. A minha não é um quadrado, eu esqueci de um retângulo, não é um retângulo, é um mais puxado. Não, essa conversa é mais profunda e mais demorada. Vai sentar lá que a gente vai resolver. Professor, é obrigado que dentro de um projeto tenha capacidade? Não. É um dos objetivos do arquiteto, tentar fazer compacidade se ele quiser reduzir o custo através da forma global. Ele pode reduzir o custo através de outros parâmetros, dentre todos esses que a gente está estudando até agora. Se na sua edificação não foi possível usar compacidade, talvez seja possível usar qualquer um dos outros que a gente está estudando, que a gente já estudou e que a gente ainda vai estudar. Você vai apontando. São as armas que você tem na sua manga, né? Você vai usando à medida que isso é possível. É possível na edificação utilizar todas elas ter originalidade, ou todas elas ter continuidade, ou todas elas ter contraste? Talvez não. Mas você tem todas essas armas na manga. Qual que você vai usar? Oi? Concreto é agora, porque não, já nem parece. Olha, quando eu perguntei pro cara lá se tinha alguma coisa que eu não podia fazer, ele não falou nada para mim não, mas eu nunca fiz casa com concreto alveolar com curva. Se não der, você pode fazer tudo no alveolar e só na curva você busca uma tecnologia diferente.
Entendeu? Só onde tem aquela curva do seu projeto. O concreto alveolar, ele tem um limite de pavimentos também, viu? A minha saiu. Tem um limite, acho que a partir de 20 já não pode. Curto, né, o limite. Vai ter café hoje? Vai, né? Vamos dar uma paradinha então? A gente para agora e a gente continua. Gente, rápido, porque senão a gente vai ter mais assunto e vai noite adentro, tá? Não vamos sair tarde aqui hoje. 15 minutos, 15, né? Se puder ser 10. Se tivesse 5. Eu já vou dar uma vez, pegar a fila e voltar. De volta já.